Olá, boa tarde. Olá a todos. Estamos iniciando agora a nossa primeira live aqui da Tua. A gente tomou a decisão de iniciar esse projeto 2 semanas depois que a gente estava em home office, porque as primeiras semanas são sempre muito tumultuadas, o que está acontecendo, o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a gente, o que vai acontecer com a nossa casa, o que vai acontecer com a nossa empresa. Então a gente tomou a decisão de aguardar um pouquinho, de dar uma respirada e organizar, se planejar, que é um pouco do que a gente vai falar hoje na live. Hoje a gente vai focar bastante nos desafios dos profissionais em home office. O pessoal está entrando, boa tarde. Boa tarde a todos. Hélio, nosso diretor executivo da Tua, obrigada pela presença. Nossa equipe em massa por aqui. Marcele, Bia, que estão fazendo acontecer em suas casas. Elas podem contribuir bastante com muitas informações aí que a gente vai falar. E nossa convidada especialíssima de hoje, que é a Dani Dias, nossa executiva de RH, uma peça fundamental aí no planejamento e na execução de RH, de tudo que se respira em RH estratégico. Dani acompanha alguns clientes. Para quem não me conhece, eu sou Adriane Boeri, sou diretora de operações de RH. Eu acompanho o RH estratégico e toda a estratégia da Atua, agente de gestão, que é levar um RH estratégico, humanizado e muito, muito analítico para as pequenas e médias empresas desse Brasil, que sai do mundo, agora que estamos globalizados, agora que podemos, né, trabalhar online. E a gente já trabalhava muito online, a gente já tinha esse costume, e só que agora isso confirmou demais. Eu vou convidar a Dani, vou trazer a Dani aqui para o nosso. O pessoal está dando boa tarde, pessoal. Estou aqui vendo aqui como é que eu faço para, vamos lá, visualizar solicitações. Dani, vou te colocar então, tá? Já te apresentei, você fala um pouquinho e vamos começar para que a gente... de almoço, que a gente se preocupou um pouco com isso, porque a gente tem visto muitas lives à noite, muito tarde, e à tarde a gente precisa fazer todas as outras coisas que a gente precisa fazer na nossa vida. Dani vai falar um pouco sobre isso. Oi, Dani. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. O áudio tá bom para todo mundo? Dani, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Queria saber se o pessoal tá ouvindo bem. O pessoal tá entrando ainda. A gente tem É, aí 5 minutinhos falhou, ainda. mas já voltou. Tava falhando um pouquinho, mas agora voltou ao normal. Tá ótimo, perfeito. Dani, conseguimos, estamos aqui. A gente, a gente tinha que iniciar nas duas, né? Porque a gente vai ter muitos convidados. Eu estou contando para todo mundo que está participando, você já sabe de tudo também. É, Vamos ter muitos convidados, a ideia é que a gente se planejou para toda terça e quinta, 1 hora da tarde, como eu estava falando, nesse horário de almoço, aproveitar a gente poder entrar e falar um pouquinho com o pessoal. À noite a gente acaba ficando cansado, mas enfim, vamos ver se funciona nesse horário de 1 hora. A gente também está fazendo teste. Eu acho que esse momento só prova que a gente precisa testar. Eu gosto muito da palavra experienciar. Quem me conhece, né, sabe o quanto eu gosto de falar da experiência. E a gente sabe que não está abordando um assunto que é para todo mundo, porque nem todo mundo está em home office, né? A gente, quando fala dos desafios do home office, a gente sabe que tem muita gente trabalhando e que precisa trabalhar, seja porque o negócio é essencial, seja porque precisa estar na rua. Então, a gente fala muito isso, né? A saúde e a pandemia e a economia. Pandemia e a economia, cada um sabe a sua, né? Sabe onde o calo aperta, sabe o que pode, o que não pode fazer, mas hoje a gente vai falar um pouco mais dos desafios dos profissionais do home office e vou deixar a Dani
de uma maneira muito estruturada, como ela é, planejada, organizada. Não podia ser diferente ela falando. Vou deixar aí a Dani falar um pouquinho, porque a gente sabe que a organização, Dani, é um dos principais desafios nesse momento e nesse contexto do home office, né? Então, fala aí um pouquinho pra gente como você tem nos ensinado. Boa tarde a todos, né? Assim, ressaltando a nossa alegria, felicidade e gratidão para quem está assistindo a gente, né? Com essa oportunidade aí da gente estar batendo um papo, eu e a Adri, sobre esse desafio, né? Porque foi tudo tão assim, rapidamente, a gente dormiu de uma maneira, né? E acordamos em home office. Praticamente isso, né? E aí as pessoas precisaram se reinventar, né? Estão precisando ainda, né? Se reinventar dentro disso. Até a gente mesmo, né? Que já trabalhava uma parte home office, mas agora é diferente. 100% home office. Isso é um grande desafio. Porque, e não é só a pessoa que está em casa, né? Então, a família também está em casa. Então, tá todo mundo trabalhando junto. É o home office com o isolamento social. Porque uma coisa legal, né? Porque todo mundo está falando, home office, a transformação do home office. Gente, mas a gente está num home office em isolamento social. Ou seja, com a família, com todas as tarefas de casa, enfim. Então, é totalmente diferente de você falar, eu trabalho em home office. Eu trabalho em home office numa época de pandemia, numa época que a gente está precisando fazer isolamento social, quer dizer, o máximo que puder, nem quem puder, né? Então é diferente, né? Muito diferente. Exatamente. Então, assim, tem toda essa parte relacionada ao cuidado com as pessoas que estão em casa também. Né? Eu, assim, quando a gente falou desse tema, a gente pensou até, né, assim, para os profissionais em si, que também envolve os líderes, porque eles também têm a parte de trabalho deles, né, de atividades deles. E mais São dois papéis, né, Dani? São dois papéis, né? A gente discute muito isso. São dois papéis. O colaborador, que eu digo, colaborador para colaborar, porque ele tem as atividades dele, não só a liderança faz parte, né? Mas a gente vai planejar também aí uma live só para como fazer essa gestão, né, de longe. Mas hoje a gente vai já conta, Dani. A gente já conta quem vai estar com a gente quinta-feira, não, né? Não, vamos contar não. Sim. Vamos deixar curioso. Se bater 30 participantes, a gente conta. Opa, na live. 30? Tá sendo boazinha, hein? Se bater 30... Então vai, então me fala aí uma meta. 35, 40? Eu ia para 50, mas vamos lá, vamos vendo. O pessoal tá entrando. Compartilha aí, gente. Deixa só, antes de você começar o conteúdo, Dani, que eu sei que é fundamental e que o pessoal veio para isso, né? Não para ouvir só a gente batendo papo aqui. Queria, cara, agradecer, todo mundo tá entrando, tá dando um oi, tá dando para ouvir o áudio, ótimo, só para dar uma... Aí eu tenho a Carol, que... Oi, Adri, minha líder maravilhosa, linda. É muito bom ouvirmos alguém que tem experiência em home office. A Lê, muito legal, que bom. É isso mesmo que a gente quer. Então, a gente está fazendo exatamente isso. É para a gente compartilhar, é um bate-papo. Aqui ninguém sabe mais ou menos. Aqui a ideia é a gente trabalhar e todo mundo falar junto, né, Dani? Pede pra galera, vamos participar também. Vamos participar também. Mandem perguntas, galera, que a gente está aqui. A Dani vai estar mais focada, até para explicar um pouco da dinâmica, e eu estou aqui com a equipe, todo mundo olhando, vendo as perguntas para a gente responder e a gente poder deixar à medida que a gente puder ir respondendo. Marcelo está dando uma dica. Galera, dá para compartilhar a live pela setinha no canto direito. Maravilhosa. Vamos chegar a 35, 40. 40 a gente conta quem vem aí quinta-feira. Vamos lá. 40 a gente conta. Quem vai ser o nosso convidado especial na quinta-feira, hein? Além da gente, né? Porque somos especiais. Além da gente, nós somos especiais. Mas assim, né? Celebridade. Bom, gente, eu organizei aqui, quando a gente pensou nesse tema, 8 tópicos, né? Fundamentais para esse momento em que a gente está trabalhando na empresa e estamos trabalhando no home office.
O primeiro deles é a organização, né, Adriana? É fundamental que a gente tenha um espaço de trabalho. Ó, não adianta, eu vou trabalhar na cama, vou trabalhar no sofá. Não adianta, gente. Isso aí é completamente complicado. Então, ó, separa uma mesa, uma cadeira confortável, né? De preferência que tenha uma boa iluminação, que tenha num espaço arejado, né? Preferencialmente. Então, dentro do que você tem, achar o melhor cantinho e colocar do seu jeitinho, né? Aqui eu fiz uma transformação na casa, de montei imóvel. Eu fiz maior transformação para que esse cantinho ficasse bem agradável, né? Uma outra coisa interessante, Dânia, que eu penso nessa coisa para não diminuir, é colocar no ambiente de trabalho que você tiver, seja uma madeira, porque não tenho mesa, e aí tem que ser uma madeira. Coloca, eu trouxe a minha canequinha com as minhas canetas, meus post-its, que eu sou viciada. Então, assim, deixa com carinho do teu ambiente de trabalho, não é isso? Com certeza. Deixar do seu jeito, né? Uma coisa que seja agradável para você. Então, isso é fundamental. A organização desse espaço do jeitinho. Bota porta-retrato, né? Os livros que você mais gosta, o material que você precisa, né? Utilizar. Exatamente, que aí eu vou falar também de um outro ponto para que você tenha tudo ali em mãos, né? E aí, você também precisa dar preferência para espaços reservados, né? Ou seja, que você consiga ter só para você, para realmente ter não ter as interrupções se dentro da casa as pessoas estiverem, né? Se morar sozinho, beleza. Mas se morar com outras pessoas, é fundamental. Que é o desafio, né? Porque eu quero saber quem mora sozinho aí, ó. Quem mora sozinho, por favor, que é uma parte pequena, né, da população. É legal também quem estiver passando por isso, nessa fase da organização, contar, dizer como foi, o antes. É legal fazer o antes e o depois, né, daquele quartinho, como era antes, como tá, enfim. Gostei. Legal, né? Compartilhar com a gente, aí depois a gente vê uma maneira de, né, de estar divulgando. Bom, o segundo momento, eu até botei como ação e chamei desperte-se, né? Que é descobrir a sua forma de despertar, né? Então, esse é um ponto fundamental. Que muitas vezes fala, troca de roupa. De repente, para a pessoa, isso não faz diferença. Faz diferença, às vezes, um bom café da manhã, ou não. Tem aquela pessoa que precisa realmente se arrumar, se maquiar, enfim, como se fosse para o trabalho mesmo. Então, mas o importante é que a pessoa encontre o seu jeito, né, de se despertar. Então, que muitas vezes não está ligado a se arrumar, né, propriamente dito. Mas tem que seja dar bom dia, né, um bom dia para o filho, tirar o filho da cama, ligar para alguém. Eu tenho o costume de pegar o celular e ver umas notícias antes. Isso é a minha forma de despertar. Se eu levantar para a cama e sair, né, abaforida, né, indo para o computador, eu não acordei. Então, descobrir que maneira é essa, seja qual é. O meu tomei meu café da manhã e sentei na minha cadeira, pronto. Sentei no meu cantinho, comecei o dia. Comecei a minha produção. O legal, e aí o terceiro tópico que eu trouxe, né? Então a gente falou da organização, da forma com que você vai despertar, é o planejamento, né? Não adianta chegar e olha, hoje eu vou olhar para o teto, tá chovendo, vou fazer isso, tá sol, vou fazer aquilo. É importante, é fundamental ter um planejamento. Estão até escrevendo aqui, ó. O Fabrício, eu ia te falar. Legal, falar, semanal, isso me ajuda a seguir o plano. Muito bom, Fabrício, legal pela sua participação. E exatamente. Então, é importante, eu botei algumas dicas assim, que cada um vai descobrir sua melhor forma. Pode ser uma agenda, um planner, pode ser uma agenda no computador, ou uma agenda
no papel mesmo, ou um quadro, ou usar a agenda do celular. Eu gosto muito daqueles adesivos no computador, que eu coloco, autoadesivos, né? Lá no computador mesmo. Adoro utilizar aquele. E aí é importante você ter uma lista do que é diário, do que você tem que fazer mensal, do que você tem que fazer semanal, né? Como a dica do Fabrício. E ter uma lista de coisas futuras, que você não precisa fazer naquele momento, mas precisa fazer. Mas aí tem muita gente que pergunta, principalmente quando eu estou com um cliente ajudando aí na gestão do tempo, nessa organização, fica essa dúvida, né? E como é que eu vou saber o que eu faço, o que eu não faço, né? E aí eu gosto de utilizar o conceito da matriz de eu não sei falar direito, Eisenhower. Eisenhower. A gente falou lá no treinamento, no gestão do tempo. Eisenhower. Alguém pode corrigir a gente depois. E aí, na verdade, o que quer dizer isso, né? A matriz de urgência versus importância, né? Então, para a gente poder definir o que vai ser feito primeiro, é importante ter essa avaliação do que é urgente, do que é importante. E aí, a importância é tudo aquilo, toda atividade que tem um objetivo bem definido. E a urgente está relacionada a um prazo. E o que é importante, muitas vezes, se torna urgente por conta do prazo para tirar, né? E se torna uma prioridade. A gente falou sobre isso ontem, né? Porque a gente tem que chamar atenção para aquilo que é importante, mas planejando, seja na rotina diária, mensal, semanal, enfim, com a ferramenta que você quiser utilizar, seja tecnológica, seja no papel, seja no post-it. A ideia é que todos os importantes sejam importantes e que muito poucos deles se tornem urgentes, porque urgente já passou do prazo, né? Com certeza. Olha, vê aí, Adri, surgiu uma questão aí bem interessante sobre a organização. Se organizar dentro de casa já é um passo correto. Manter o guarda-roupa arrumado, a cama arrumada, isso já ajuda a começar o dia com o pé direito. Ou isso é balela, me ajudem aí. Ale, eu vou te dizer, acho que a gente fala muito isso para as empresas, porque a gente visita muitas empresas, seja nossos clientes, ou potenciais clientes, ou empresas que a gente conhece, são nossos amigos, ou a nossa própria. A gente acabou de fazer, vou até dar uma experiência de escritório, mas que a gente pode falar da casa, é a mesma coisa. A gente tinha um armário no escritório, vamos associar armário, escritório da empresa, do grupo lá de empresa, da nossa empresa, que a tua faz parte, que é a Qualitar RH, a Qualitar Consultoria, Imóvel, e o armário de casa, tá? A gente percebeu que se a gente não arrumasse de maneira organizada, a gente participou de um programa de 5S, demoramos aí, foi um investimento de tempo de 4, 5 meses, com todos da empresa. Se a gente pensar no armário da nossa casa, só tem a gente, né? Ou o armário do nosso filho tem a gente e o nosso filho, ou o nosso marido, né? Enfim, né? Guardadas as proporções dentro da realidade de cada um. Se a gente não arruma aquilo que é básico, ou seja, a Dani acabou de falar, a gente para despertar precisa tomar um café ou se arrumar. Se eu, por exemplo, se para mim, a minha realidade for me arrumar, e é muito, eu gosto, eu preciso botar uma roupa como se estivesse indo trabalhar, para mim isso é importante, especialmente. Eu abro o armário e não consigo achar a roupa que eu quero, você imagina o meu estresse que já é um estresse, como eu disse lá no início da live. Não é balela, porque não é só um home office, é um home office junto com tudo que vem, né, nesse momento que a gente está passando, com isolamento, principalmente com isolamento social. Se eu abro o meu armário, se eu não vejo a minha casa arrumada, e a Dani vai falar sobre isso, né, no finalzinho das etapas dela, da forma que ela se planejou, organizou, ela é exemplo para isso. Se eu não vejo minha cozinha arrumada, se eu não vejo meu banheiro arrumado, eu não vou trabalhar em paz. Não vou. E a gente fala isso pensando também nessa organização, nesse planejamento, porque a gente está falando de coisas, né, Dani? E cada vez que eu te escuto, a gente está falando de home office, mas a gente devia fazer todo dia. Por que a gente não se planeja em rotinas diárias, semanais e mensais?
A gente tem já esse costume na nossa equipe, na nossa empresa, que a gente já passa por esse processo de planejamento. Mas por que as empresas, por que os profissionais não fazem isso? E aí eu acho que agora o mundo fazendo assim, presta atenção, tem que deixar tudo organizado e planejado. Então, a Dani pode contribuir, mas assim, tenho certeza que ela vai seguir essa linha de raciocínio que a gente conversa muito. Não é balela. E a gente vai precisar, inclusive, ter muito mais disciplina para poder organizar todas as áreas da nossa vida. Vou deixar com a Dani aí, que senão vou interromper aí o raciocínio. Você falou, muito a boa Lê pergunta. colocou muito bem, né? Porque isso também pode se tornar uma interrupção, né, do seu trabalho, se isso não estiver organizado. Porque aí você tá lá trabalhando, no momento que você ficou um pouquinho entediado lá com o trabalho, olhou um negócio, nossa, preciso fazer, ou nem que você queira fazer e precisa fazer, mas você vai ver que a situação estourou de tal maneira que você precisa fazer. Verdade. E aí isso vai acabar atrapalhando, né? Então, é fundamental. Nossa, fiz uma grande arrumação aqui na casa. E olha, foi muito bom, né? Mas, na verdade, como a casa está em movimento, né? Você precisa estar o tempo todo se organizando para fazer, ter dia e horário para fazer, para que isso não volte a ficar bagunçado, para fazer a manutenção, né? Então, é fundamental. Tem uns comentários legais. Como fazemos... eu gostei muito disso. Como fazemos qualquer coisa é como fazemos tudo. Sensacional. Anota isso aí, equipe. Como fazemos qualquer coisa é como fazemos tudo. E esse é o grande aprendizado que a gente tem que ter. Foi o Fabrício que falou. O que a gente está fazendo, aprendendo a fazer hoje, é o que a gente precisa aprender a fazer sempre. E para o resto da vida. A gente só está tendo que aprender de maneira acelerada. Então, organizar a vida, organizar o home office, nos organizarmos, né, mentalmente, é o que a gente precisa fazer para o resto da vida. Se a gente fizer uma coisa bem, a gente vai fazer tudo. Tem muita coisa legal aqui, a gente vai compartilhando depois. Difícil trabalhar em casa, porque com o meu gato e meu cachorro resolvem brincar. Ai, sumiu. Na hora das conferências por vídeo. Nunes, eu acho que eu sei quem é. Não sei se eu sei, mas enfim. Dani, conta a foto que você mandou pra gente essa semana. Conta, né? Que você não pode postar, mas conta a foto que você mandou pra gente antes da gente fazer a nossa reunião diária. Como é que você estava? Home office que fala, né? Eu no meu cantinho e as minhas princesas aqui, ó. Tudo me olhando, tipo. Mas gato, cachorro, filho. O horário, elas têm que... Um pouquinho antes da videoconferência, elas estavam aqui. Opa, agora já deu o horário de vocês. Os 5 minutinhos, que eu vou dar essa dica aí. Aqueles 5 minutinhos para ver, para interagir, tá? Tchau, que a mamãe tá no trabalho. Para não tornar o que é importante na etapa do urgente, né? Só para a gente poder pegar o fio da meada, que eu acho que isso é tão importante, essa matriz. E a gente pode compartilhar depois, né, Dani? Também. Claro, com certeza. A gente tem esse material, né? Eu me preparei aqui para poder trazer para vocês para falar, então a gente pode ver uma forma de disponibilizar. Uma dica também nessa etapa do planejamento é assim, escrever a tarefa o mais específico possível, né? Então, eu costumo falar da meta SMART, mas depois eu trago, acho que vale para uma outra live, falar um pouco mais da meta SMART, mas que o quanto mais específico você for na sua meta, você tem que visualizar realizando aquela atividade. E aí, gente, aí não tem para ninguém. Porque aí não adianta botar só um tópico e não descrever exatamente como você vai fazer. Que nem a gente está em casa, tem que se exercitar, né? A partir de amanhã eu vou fazer atividade física. Eu não consegui visualizar ninguém fazendo. Como é que você vai fazer? Qual você vai fazer? Qual das milhões de lives você vai seguir para aprender? Ou vai fazer um treino próprio? Enfim. Então, gente, o quanto mais específico você for colocar para você, se imaginar fazendo, já tem grande chance de acontecer. Agora, se eu deixar solto, o negócio vai acabar se perdendo. Então, isso é uma dica fundamental. Adri, vamos reforçar aqui pedindo para a galera mandar aí, ó, para as pessoas entrarem para a gente alcançar a nossa meta de 40 participantes. É isso aí, porque senão a gente não conta aí quem vai estar com a gente quinta. Tudo bem que todo mundo vai saber daqui a pouco, mas
vamos dar coraçõezinhos e vamos compartilhar a live, que é importante para todo mundo. Olha, o pessoal tá apontando os corações. Pega a Que bom. dica, organização. A gente tem aqui outras. Importante é ter disciplina. Minha esposa está surtada. Muito bom. Não vou nem ver quem é, porque tá falando de esposa. Mentira. Alexandre. Alexandre, quem não tá? Você tá assistindo. Mas se a esposa tá assistindo, é melhor não falar, né? Mas a questão dessa organização, você tinha dito da interrupção, que é uma das dicas, né, que você já comentou, e eu acho que é importante se aprofundar, porque é exatamente isso. Quando a gente se interrompe, e aí, por exemplo, falando aqui online on time, na hora que eu leio, para a gente voltar, a gente tem que pegar a linha de raciocínio, né, pensar no que a gente está falando, e aí, pensando no que a gente está falando, a gente tem que voltar ao tema que a gente estava transcorrendo. Então, qualquer interrupção, em qualquer situação, sempre vai ser prejudicial, né? Eu botei um tópico específico para as interrupções, né? Limitar as interrupções para acabar com a procrastinação, porque se eu tenho muitas interrupções e eu já não estou muito, né, empolgada com aquela atividade, vou acabar procrastinando, né? Então, deixando para frente, depois eu faço, enfim. E aí acaba atrapalhando. Eu botei, assim, algumas dicas, né, em relação às interrupções. E-mails, né? Então, separar um momento para verificação dos e-mails, né? Um momento ou alguns momentos, mas não deixar ali a tela aberta quando você está fazendo alguma coisa. Ih, entrou um e-mail tal. Você vai desfocar do que você está fazendo e vai acabar olhando o e-mail. Então, é importante ter momentos para essa verificação. Né? Se for algo, até você tem que encontrar essa maneira com a equipe, né? Com a equipe, com o seu líder. Olha, para eu focar e tudo, se for alguma coisa urgente, me liga, né? Então tem muita gente que trabalha assim e funciona muito bem. Ou você coloca determinados horários. Isso serve para e-mail, né? Isso serve para telefonema, que de repente não é urgente, não é tão importante naquele momento. E também serve para WhatsApp, rede social também, né? Porque a gente acaba recebendo as notificações no celular e aí é mais forte que a gente em relação a isso, a gente quer visualizar. Mas isso é uma questão de hábito, né? Hábito e disciplina para a gente começar a limitar essas interrupções para que isso não atrapalhe no dia a dia. Né? Trouxe também alguns aspectos, por exemplo, em relação a reuniões, principalmente agora reuniões online, que tem que ser tudo bem, bem ágil, né? E o importante é você se preparar para as reuniões, montar uma pauta dos assuntos que vai levar, dos mais importantes, né? Ter isso organizado para que seja mais produtivo, né, em relação a isso. Ô, Dani, eu estou pensando aqui dessas dicas que a gente tem em conteúdo, a gente tem esse treinamento, gestão do tempo, né? Tanto pela Qualitar RH, para pequenas e grandes empresas, como também para os nossos clientes do Atua, que tem um outro contexto, né? Mas que é gestão do tempo do mesmo jeito. A gente organizar isso e entregar como e-book. O que você acha? Ótimo, ótimo. E aí, como é que a gente faz? Pede para mandar pelo direct, no e-mail? A gente pede para a pessoa mandar para a gente. E aí a gente manda. Se estiver pronto, né? Tem que estar pronto. A gente vai ter aí levar uns diazinhos. Eu acho que vale mandar mandar para a gente um direct aqui pela Atua. Isso, manda e-mail para a Atua. Então, galera, se liga, olha... E eles nem chegaram aos 40, hein? A gente já tá dando coisa. Já tá dando coisa, exato. Mas a gente quem tá quem tá participando, então, manda o direct pro Instagram, pro IG da Atua, que aí a gente vai selecionar e vai mandar um material de e-book de gestão do tempo para vocês.
Isso Show? aí, beleza. Show. Ó, importante, papéis e documentos, eliminar o que não é necessário, né? Principalmente no ambiente de trabalho, na mesa. Então, não manter coisas que você não vai utilizar naquele momento. Porque depois você vê um negócio, eu também preciso fazer aquilo. Aí você desfoca do que você estava fazendo e vai fazer outra coisa. Então, cuidado com isso. Postura, muitas das vezes a gente precisa aprender a dizer não para algumas coisas. Então tem que saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Entendendo aí o cenário para que você possa cumprir o prazo. Se não conseguir, negociar o prazo com a sua liderança, né? Então isso é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, tem a acabativa e não só a iniciativa, né? Adoro isso. Então, para finalizar a parte das interrupções, é isso. Tem a acabativa e não só a iniciativa. Em tudo, né? Isso é fundamental. O FH Leal falou aqui, pequenas tarefas diárias são capazes de transformar a vida das pessoas. E essas tarefas diárias, se a gente tem iniciativa e não tem acabativa, só pegando o gancho do que você acabou de falar, Dani, a gente não transforma a vida de ninguém. Então também tem essa galera que é mega iniciativa, tem uma mega iniciativa, não sei o quê, mas não acaba com as tarefas diárias. E o que elas estão fazendo, né? Se ocupando e não estão produzindo, né? Isso a gente fala muito isso no treinamento, nas orientações de mentoria, seja para os empresários ou para os colaboradores, para as lideranças, mas com os colaboradores a gente precisa entender também, a gente que produz, né? Quem é o que está ali na equipe produzindo. Muita iniciativa, mas eu tenho iniciativa, tá bom, mas tem acabativa? Guarda essa aí que essa é boa. Dani, aproveitando que eu já te interrompi, eu queria fazer uma pergunta aqui. Tem uma que eu vou guardar aqui para o final, mas outra aqui. Como integrar a equipe e a comunicação com pessoas do mesmo setor e diferentes setores trabalhando em home office? Acho que a gente faz isso, né? Eu acho que vale a experiência aí, a nossa, para poder compartilhar. E quando a gente fala nossa, a gente acaba compartilhando isso com, né, com os nossos clientes, em conteúdos, artigos e tudo mais, mas vale contar. Estamos chegando a 29, chegando a 40 a gente conta quem vem quinta. Mas conta um pouquinho como é que a gente tem feito essa comunicação entre o setor, né? Uma pergunta muito boa. Porque mesmo que você sendo líder ou não sendo líder, acho que a ideia tem que... Todo mundo agora tem que ter iniciativa acabativa, né? Acho que vai ficar esse insight aí para hoje, para a live. Mas conta como é que essa comunicação pode ser com o setor e com outros setores, como a gente tem feito e compartilhado aí das nossas ideias. Isso também é um tópico que eu vou falar, né? Mas só respondendo a pergunta em relação à integração, gente, integração online, né? Então a gente fez agora, semana passada, os aniversariantes do mês foi online, né? Então, e a gente fez a proposta, cada um organiza o seu quitutezinho, né, na sua residência e vem participar, dá o parabéns para a pessoa, né? Então, foi bem legal. E assim, existem várias formas de você integrar a sua equipe mesmo estando longe. Então, às vezes acontecem situações que conseguem até aproximar muito mais do que naquele momento, porque tá todo mundo em casa. Então, aquela reunião que às vezes só acontecia uma vez na semana ou só acontecia mensalmente, hoje ela tá mais fácil de acontecer, né? Porque tá todo mundo nas suas casas, mesmo que seja uma reunião de 15 minutos, a gente sabe muito essa reunião de 15 minutos antes do expediente ou ao final do expediente, para integrar, todo mundo se ver, perceber que tá fazendo parte da mesma equipe, que tá todo mundo ali pronto, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então, isso é fundamental, né? A gente não pode esquecer disso, que tem outras pessoas na mesma situação e trabalhando. E aí, eu até escrevi de dicas em relação às vezes, não precisa só o líder demandar essa reunião. Às vezes, você precisa ter algumas atividades mais operacionais, que é uma engrenagem, né? Então, tem outra pessoa que está fazendo junto, que precisa fazer a mesma coisa, uma se conecta com a outra. Faz reunião entre eles, né? Então, faz uma reunião da equipe, depois leva para a liderança
Mas eu acho que é um momento que a gente consegue até ter mais oportunidades de pensar diferente, sair da caixa, sabe? Sair Se da caixa. redescobrir e se reinventar, né? Eu acho que esse é o termo que eu estou usando bastante, que está acontecendo comigo também, né? Assim, é uma oportunidade de colocar projetos que estavam engavetados. Um dia eu faço, né? Estava lá em projetos futuros, estava sem prazo, sem definição, e que eu tirei da gaveta e estou colocando em prática para acelerar isso acontecer, né? Então, eu acho que vale a gente observar qual era o nosso projeto dentro do nosso trabalho, da atividade que a gente executa, que a gente não estava conseguindo na correria, porque tem gente que gasta 2, 3 horas de deslocamento da casa para o trabalho, né? Então, a gente tem situações que acontecem, né? Então, como utilizar esse ganho de tempo? A gente pode agora ter a oportunidade de leitura de um livro que de repente tinha vários lá para ler e não conseguia, né? Então, ou ficar mais tempo realmente com a família, enfim. Ou arrumar o banheiro, né? Eu fico pensando, tem que lavar o banheiro, gente. Tem que arrumar a cozinha. Tem que arrumar o armário, né? Tem que arrumar a vida de quem tem filho, está fazendo home office. E agora tem essa história de conteúdo online. Enfim, eu tenho uma vida típica, tenho uma filha com deficiência, eu tenho que fazer terapia, tenho que aprender a fazer terapia. Então, assim, tem muita coisa pra gente usar aí nesse período de deslocamento que a gente não usa, né? Tem uma questão aqui que eu queria compartilhar, que foi lá já atrás, mas não sei nem se ela ainda está assistindo, ela ou ele. Ontem estava jogando xadrez, já admiro, né? E me veio a seguinte preocupação quanto ao home office. Existem atividades que naturalmente são executadas com home office e outras que só fazem sentido nesse momento. Excelente, captação solar. Não sei se é uma persona ou é uma empresa, mas é verdade. Tem muita. A gente, quando acabar o isolamento, a gente vai ter que pensar o que faz sentido continuar em home office e o que não faz sentido. E isso vai ter que ser muito bem planejado, pensado e compreendido. Não só pelas empresas, né, por quem vai tomar o corpo diretivo das empresas que vão tomar essa decisão, pelas equipes que estão fazendo esse home office agora, e pensar como é que vai ser o após tomada de decisão. Porque agora a gente está sendo... Eu digo obrigado, mas muitos ainda estão trabalhando e devem trabalhar, e precisam, e não tem possibilidade nenhuma de fazer home office, mas quem está fazendo vai ter que pensar nisso quando tiver tudo liberado para a gente voltar para as nossas empresas, para os nossos escritórios. Então, tem umas que naturalmente vão seguir uma parte da equipe em home office, outras que vão voltar 100% para o escritório, e é isso, e faz parte... O que está acontecendo agora é agora. Né? Daqui a um mês, 15 dias, um mês, 2 meses. Eu acho que a gente já está, nos últimos 15 dias, já se provou que a gente se planeja, é preciso planejar-se. Eu falo muito isso, né? A gente está falando de organização, de gestão, de vida, porque não é só gestão de tempo. O home office não é só gestão de tempo, é gestão de vida. Numa vida diferente, e a gente se planejou para um monte de coisa que não está acontecendo agora. E tudo bem, a gente vai ter que recalcular a rota. Eu ouvi isso de uma autora, eu esqueci o nome dela, prometo um momento compartilhar, Alicia, não lembro o sobrenome dela, mas recalcular a rota. E a gente está tendo que recalcular a rota, e a gente vai ter que recalcular a rota algumas vezes, muitas vezes, de maneira rápida, várias vezes, até isso tudo acabar, e aprender com isso, que quando isso tudo acabar, vai ter que continuar se planejando e recalculando a rota quando necessário, né? Enfim, tudo na vida, né? De usar o ajustar a vela, né? Porque o vento, ele não deu sinal que ia mudar, né? Então a gente tem que ajustar a vela para o vento que tá aí, né? Da forma que tá, né? Mas faz parte. Só para finalizar esse tema de interrupção, Adri, eu ia falar antes que é uma técnica legal, que é a técnica Pomodoro, né? Que você fica 25 minutos para a execução das tarefas, e aí de 3 a 5 minutos você dá aquele intervalo. E aí você pode definir o que você vai fazer nesse intervalo.
porque às vezes está numa tarefa que está cansativa, que, né, que está com a cabeça assim a mil. Então, essa é uma técnica interessante, até porque você coloca essas que seriam interrupções nesse intervalo. Então, você já sabe que vai ter esse intervalo, então ficar esses 25 minutos bem concentrados para que não tire você do foco. É isso aí, Legal? isso aí. Tem uma outra contribuição aqui. Se você arruma a sua cama todos os dias, terá realizado a sua primeira tarefa do dia. Isto lhe dará um pequeno senso de orgulho e o encorajará a realizar mais e mais tarefas. Excelente, adorei, leal. Muito bom. E se a gente arruma a cama, já tá tudo bem. Arrumou a cama, já. Lógico que eu tenho milhões de outras tarefas diárias, mas eu já cumpri a primeira e estou me sentindo feliz por isso. Olha que maravilhoso. Muito bom. Agora tem uma excelente, que fala sobre interrupção, mas no online, né? Fui fazer uma reunião com uma turma de venda e apareceu alguém de roupa íntima no fundo do vídeo. Eu recebi já alguns memes com isso, inclusive. E eu tentei agir natural até que um dos que estavam na conferência gargalhou e foi difícil retomar. É uma interrupção complexa, né? Ai, meu Deus. Aqui acontece assim, até porque, gente, vamos tomar cuidado, né? Porque tem um vídeo rolando aí desse negócio de interrupção, né? O pai tá lá, né, na televisão, fazendo. E aí entra uma criança maiorzinha, deve ter uns 3, 4 anos, e aí ele tá botando a criança pra sair, nada, mas fingindo naturalidade, nada tá acontecendo. Aí, não muito, vem um bebê no andador. No andador. Aí daqui a pouco vem, acho que a mãe, né, deve ser a mãe, desesperada, correndo, pega uma criança, pega outra. Esse vídeo é muito engraçado. Eu falei, muito gente, bom, eu me visualizei ali total. E aí, nesse momento que alguém aparece de lingerie, né? Entender, é da tua equipe, você é o líder, você não é o líder. Talvez precise aí compartilhar um pouquinho das dicas de home office, né? Tanto de lives quanto de posts que a gente faz, até o próprio e-book. Eu já vi gente aqui, eu vou pedir até para o pessoal da nossa equipe pegar os e-mails, que algumas pessoas colocaram e-mails para receber o e-book. Não mandou direct, mas tá pedindo por e-mail. A gente vai compartilhar, seja pelo direct ou pelo e-mail. Nada. Chegamos a 31. 31. Mas queremos mais para poder contar aí. Preciso tirar o pijama, galera. Vou acordar já arrumando a cama. Maravilhoso. Quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Muitas contribuições. Dani, vamos encerrando para a gente poder... A gente tem muita informação, mas vamos começando a compilar para a gente poder também aproveitar o horário de almoço da galera. E a gente vai fazer mais lives. 3 tópicos bem rapidinhos de dica, né? A parte da disciplina, né, que a gente até já falou um pouco. E aí, a questão da disciplina e que envolve também o hábito, né? A questão da disciplina tem que estar muito relacionada com o propósito, né? Então, isso é fundamental. Por que eu faço aquela tarefa? Né? Qual é o impacto que aquela tarefa, aquela atividade, o meu trabalho em si, tem na vida das pessoas? Qual é o impacto que aquela atividade tem na minha vida? Né? Qual é o meu propósito de vida que está relacionado com o propósito do meu trabalho? O que eu estou entregando? Então, às vezes, tem exemplo... O que está por trás de tudo isso, né? Eu estou fazendo seleção. Eu seleciono. Mas o que está por trás disso? Está por trás a vida das pessoas, né? Está por trás o que, em relação ao que a pessoa... aquela pessoa está na expectativa, ainda mais num momento como esse, seleções... eu sei que estão acontecendo online, né? Em alguns lugares e tudo, porque principalmente até na área médica teve um boom aí de bombando. E aliás, compartilha, Qualitar RH. Vamos compartilhar. Entra aí que tá, qualitarrh.com.br, se cadastra lá. Uma das empresas do grupo. Faz cadastro, que tá rolando várias seleções, gente. Então, aproveita e indica para as pessoas também, né, quem tá procurando. Então, isso é fundamental. Porque isso vai te trazer disciplina. Então, o dia que eu não tiver muito afim,
eu tenho que lembrar qual é o propósito, o que está por trás disso, qual é a relevância para mim disso, que isso vai me trazer uma força. Então, não tá afim, vai assim mesmo, né? É tipo, igual a gente usa para academia, né? E quando você vê, isso já entrou na sua rotina, se transformou num hábito, né? E aí tem a dica, se você está mudando algum hábito, faz isso durante 21 dias, que depois você vai perceber que isso já está entrando no sangue, e já faz parte da sua rotina, já se tornou um hábito, tá? A outra dica, já que a gente está com o nosso tempo corrido, é relação com pares e liderança. Então, a gente também já falou um pouco sobre isso. Atenção à comunicação, que agora é pouco... É a comunicação mais verbal, que eu digo, ou é a fala, ou é a escrita. Então, cuidado com o que você escreve. Certifica se a pessoa entendeu, se você foi claro na comunicação, né? Se a pessoa entendeu exatamente o que você quis dizer. Então, esses são cuidados fundamentais para que a gente não tenha um problema na comunicação e isso se transforme, porque às vezes um problema na comunicação que poderia ser simples causa uma coisa maior, né? Então, e isso também em relação, que eu até dei a dica, de fazer com a equipe, não só esperar reuniões com os líderes, né? Então, às vezes, tem um processo que às vezes está engasgado, está falando na comunicação, juntem-se, né, online, de forma online, e ajustem essa engrenagem que é fundamental para o processo. Fortalecer o grau de confiança com os pares e líderes. Então, se mostrar envolvido. Isso, fortalecer o grau de confiança. Precisou ausentar porque a gente está em casa. Então, pode acontecer alguns imprevistos, né? Então, precisou se ausentar por um tempo maior do que, né, o que você considera normal, natural. Avisa o seu gestor, avisa os seus pares, né? Isso é fundamental para esse grau de confiança. A gente está fazendo isso, né? A gente tem falado, né? Vou almoçar, gente, minha agenda. Eu tenho o hábito de criar essa agenda, e aí no e-book aí que a gente teve a ideia, vamos compartilhar a forma. Eu uso uma outra matriz de planejamento, que a gente pode compartilhar no devido tempo, que eu mando a agenda para a equipe, né? Para poder, olha, eu vou estar aqui online, eu vou estar nesse momento. E se eu não estiver online naquele momento que eu falei que eu estava, eu tenho que avisar também. Eu, quanto líder, quanto equipe, qualquer que seja seu papel, né? A gente tem que comunicar, não adianta, porque a sensação de estar trabalhando mais em home office é muito grande. Eu tenho ouvido isso muito de muitos profissionais, amigos, ou empresários, ou os colaboradores dos nossos clientes. Eu tenho ouvido muito isso, e isso tem sido comum e tem muito a ver com a tua última dica, mas eu vou deixar para a gente poder completar antes do tempo preliminar que a gente tinha pensado. Temos alguns minutinhos só. Mais uma dica é o compromisso com a entrega, né? Então, até já falei também um pouquinho. Então, cumprimento de prazo, se não deu, negocia, mas não deixa passar para depois negociar, né? Porque não vai ser legal. Então, e isso pode ter um impacto que às vezes você não está vendo, mas tem um impacto muito sério no todo, né? E indicadores que demonstram. Isso a gente também vai falar mais na live, até para liderança, né? Porque nessa construção de se tinha, né, fortalecer, né, esse acompanhamento dos indicadores. Se não tem, Perfeito. é uma grande oportunidade de criar. E aí pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Não precisa ser só o líder trazer esse indicador. Né? Então, no meu trabalho, minha atividade, qual é o indicador que mensura se eu estou alcançando o meu resultado ou não? Então, é importante, leva isso para o gestor, né? E começa a acompanhar, que é uma forma também. Isso tudo faz parte do processo de confiança, até para você administrar o seu próprio trabalho, acompanhar também, né? Se autoavaliar, então é isso. Então, isso é fundamental, a questão do auto, que acaba sendo o autogerenciamento, né? Porque a automotivação e o autogerenciamento é muito necessário nesse momento que o líder não está ali o tempo todo com você. Então, esse é fundamental. E a última dica, Adri, posso ir para a última dica? Vai, manda ver.
Depois a gente vê aí o que tem pra gente responder. Mas o fundamental o equilíbrio com os pratinhos da vida, né? Então a gente tem aí a saúde, a família, o trabalho, a parte da educação e próprio desenvolvimento pessoal, o lazer, a espiritualidade, a comunidade como um todo. Então, assim, a gente tem esses pratinhos da vida que a gente não pode deixar nenhum cair. Se a gente deixar alguma peteca cair, algum desses pratinhos pode quebrar e aí muitas das vezes a gente não consegue recuperar. Então, gente, esse momento home office também é importantíssimo para a gente avaliar, né, como é que estão os nossos pratinhos e conseguir avaliar e dar nosso... atenção, né? E dar atenção, né? Porque tá todo mundo... Vou aproveitar essa última dica aqui. Contribuição para quem tem filhos. Aqui em casa fiz um planner para as atividades diárias delas. Está dando super certo. É isso, gente. Pri de Maia. A gente precisa, e aí a gente precisa fazer um planejamento das tarefas domésticas, e isso compartilhado, não é só a mulher, tá, gente? Não é só porque nós duas aqui estamos falando, somos mulheres, todos na casa, né? Quem pode contribuir. Inclusive, eu não tenho filhos que possam ajudar nas tarefas, mas a própria Dani já ouvi a Dani falando, já ouvi outras falando. Cara, vamos compartilhar, vai lavar uma loucinha, vai limpar o banheiro enquanto tomar banho, vamos ler um livro, vamos estudar. Acho que tudo isso tem que ser esse equilíbrio dos pratinhos, né, que a Dani trouxe. Não é para uma coisa só, não é só para o trabalho, não é só para a família, é para tudo, tudo. A gente tem que pensar, inclusive, na nossa espiritualidade, nossa comunidade. Falou perfeitamente para a gente pensar, né? A gente está num momento de sociedade, né? Com certeza. Eu gosto muito dessa avaliação, né, utilizando a roda da vida, né? Então, que envolve todos esses nossos pratinhos, né? Se um tá em desequilíbrio, pode afetar todos os outros. Então, eu acho que esse momento que a gente está passando, que não é um momento simples, acho que é um momento importante para a gente se voltar para dentro da gente, avaliar como estão os nossos pratinhos e conseguir administrar o nosso tempo para se dedicar para tudo, né? Para ter realmente a gente trazer esse equilíbrio. A gente tá realmente, o nosso tempo tá no nosso tempo. Deixa eu só agradecer o Jorge que entrou, a Betina, que são nossos parceiros também, então são da equipe. O Jorge a Betina falou algumas vezes lá contribuiu com várias... teve várias contribuições. O Jorge falou agora uma coisa do laços de confiança, Dani, que merece ser compartilhado. Laços de confiança me ampararam em minhas caminhadas pessoais e profissionais nesses últimos 60 dias. Ampararam a todos nós, ainda bem que você está aqui na nossa equipe com a gente, Jorge. E o Jorge fez uma contribuição ótima nesse momento de trabalho. Aí, seja para o empresário, para a liderança, né, contratada, seja para a equipe, as pessoas hoje estão escolhendo mais onde trabalhar. Então, assim, eu acho que é um momento, inclusive, da gente trabalhar, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente saber que empresa é essa que a gente tem ou que a gente está trabalhando e tem esses valores que eu quero, é por aqui que eu quero seguir. Então, é aproveitar e ajustar as velas, né, como você disse. Está relacionado com o propósito, né? Tem que ver se o que você faz na empresa está relacionado com o seu propósito de vida, né? O pessoal falou o seguinte, teve gente falando, batemos 30, a meta era 40 e... quando chega a meta, a gente dobra a meta, gente. Não dobramos, mas falamos 40, depois 35. Mas como a Dani falou 30 no início, Dani, quem vai estar com a gente? A gente tem um minutinho para finalizar. Quem é que está com a gente quinta-feira? É você que vai tocar aí essa live. Quinta-feira a gente vai ter uma live falando sobre liderança, né, com o Bernardinho. E aí a gente se prepara, hein? Quinta-feira, 1h da tarde, não é isso, Dani? Isso, quinta-feira, esse mesmo horário, 1h, através do canal da Atua, né? Eu vou estar lá no lado da Adriane, mas aqui o Bernardinho vai entrar para participar com a gente. A Adriane vai estar me ajudando aí nas perguntas, né? Porque realmente eu vou estar entrevistando, né, nesse bate-papo. Então, mandem as perguntas também pra gente. A gente está muito feliz de ter iniciado esse projeto aí das lives. Acho que tem muita coisa legal, tem várias pessoas para contribuir com a gente.
Então, não percam aí e vamos bater essa meta, né? Vamos começar, É isso depois aí. a gente dobra a meta. Então, quinta-feira, no mínimo, no mínimo 60 na quinta-feira. Que isso, pouco. Quero ver o pessoal compartilhar, não vou perder, a galera tá falando. E a gente tem outros convidados incríveis, o Jorge Pinheiro vai estar com a gente, falando sobre essas relações de confiança, que a Dani já iniciou esse tema. A gente vai falar sobre liderança com o Bernardinho, a gente vai falar sobre saúde mental, que é um pedido que a gente tem, né, quanto empresa, esse dever também de compartilhar sobre esse tema. Enfim, a gente tem vários temas. Dani, obrigada mais uma vez. Vamos fazer com que a gente espalhe aí essa informação, bom conteúdo para as equipes, para os nossos clientes, para pequenas e médias empresas, para as grandes empresas, lideranças de grandes empresas. Na verdade, a gente quer contribuir de fato com a vida profissional e com a carreira e com os negócios do nosso país. Esse é o nosso principal objetivo. Obrigada a todos. Eu estou vendo aqui uma galera agradecendo. Não vai dar para agradecer a todos. Amei. Obrigada a todos, né, pela participação. Né? Um tchau, beijo, Adri. Gente. Beijo, obrigada, Dani. Até daqui a pouco. Beijo, gente. Obrigadão. Até quinta. Tchau. Tchau.